Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos ter a presença do Francisco Heleno Vitor da Silva, medalhista de bronze da Olimpíada do Conhecimento 2012, treinador da equipe do Ceará. Então já está entrando aí. Maravilha. Ô, seu Heleno, boa noite, meu querido. Boa noite, Ademir. Tudo bem? Tudo certinho contigo aí? Tudo tranquilo. Ah, como é que tá Tamo esta Fortaleza aí, terra do sol, meu camarada? quente, quente. É, É um quente sol aí. para é um sol para cada um, viu aqui? É, Mas barbaridade, meu. mas estamos indo, seguindo em frente. Certo, beleza. Deixa eu só ajeitar o meu. Botar um pouquinho. Ai, ó, já quase caiu aqui meu celular aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás aqui, ó. Ah, agora tem que deixar meu microfone no cantinho aqui, ó. Né? Ah, Isso aí. microfone dourado, né? Aí que tá, né, meu? Olha aqui, ó. Esse microfone aqui é pra gente se inspirar nele, né? É, Trazer as douradinhas pra casa aí, né? certeza. Ah, o pessoal tá entrando aí, ó, a Lorena tá entrando, dá um oi pra Lorena. O Victor também entrou. Beleza, né? Então hoje a gente vai fazer a live com o Francisco Heleno Vitor da Silva. É isso mesmo? Exatamente. Ah, Desde maravilha. 1990. Desde os Desde 90. 1990. É, caramba, olha ali, ó. Esses 90, Quase, Copa do Mundo da Itália. quase completando aí os 30, né? Três É, décadas. é verdade, olha aí, ó. Quase nos 30 já. Ó, a Maria entrou aí, dá um oi pra Maria. Tá, ó. Maria, presta É, atenção, Maria. te liga aí, Maria, Te maravilha. liga aí. Se liga aí. Francisco, bom, te apresenta pra gente aí, né? Conta um pouquinho de ti, depois tu já deve ter acompanhado alguma outra live. Eu vou contar umas histórias do passado aqui, algumas coisas, a gente vai relembrando Vamos relembrar devagarzinho. juntos, hein? É, o Alex está entrando aí também. A gente vai conversando e aí vamos relembrando as coisas, né? E Ok. o tempo passa rápido aqui, tá, Helena? É, eu já percebi É, aí durante as lives que é rápido. é Uma muito hora, né? rápido. Pra É muita história. isso aí, Então, diga lá. é, eu me chamo Heleno Vitor, né? Eu sou aqui do Ceará, né? Da capital do Ceará, né? E eu cursei o técnico em mecatrônica no Senai, do DR Ceará, né? Entrei em 2010 na instituição. Acabei virando competidor aí em 2011, meados de 2011, né? Ganhando as etapas aí escolares e regional, né? E acabei competindo aí em 2012 no evento nacional em São Paulo, né? Um divisor de águas da minha vida, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, sou técnico em mecatrônica, né? E também sou graduado em engenharia mecatrônica. Terminei o curso de graduação ano passado. E estamos aí, né? Em busca de novos desafios aí e tentando aí melhorar cada vez mais, crescer cada vez mais. Basicamente isso. Certo. Ó, tem gente, ó, prestigiando excelente professor, mas olha aí, ó, maravilha. Heleno, diz pra gente aí, o que que fez você escolher a mecatrônica lá em 2010? Então, mecatrônica na realidade sempre foi uma meta minha, né? Um desejo de cursar o curso de mecatrônica, né? O curso superior na realidade. Então, na época, em 2008, quando eu prestei vestibular a primeira vez, eu acabei realizando o vestibular para a Universidade Estadual e para o Instituto Federal. No Instituto Federal para Engenharia Mecatrônica e na Universidade Estadual para Física, né? E aí naquela época era bem concorrido assim os vestibulares, que não era Enem ainda, né? Então acabei passando para Física, né? Não passei em Engenharia Mecatrônica no Instituto Federal e acabei cursando Física durante três semestres na Universidade Estadual aqui do estado, na UES. Três semestres. Três semestres. Um ano e Fiz três meio, semestres, caramba. um ano e meio, né? Para ser professor, na realidade, né? Você vai ver como o mundo dá voltas, né? Então eu estudava para ser professor. Só que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na oficina do meu pai, com tornearia, né? Usinagem, mecânica, ajustagem, enfim. Uhum. Então,
Eu não conhecia o Senai até então, por incrível que pareça, né? Aos 18 anos eu não conhecia o Senai. E foi um colega nosso lá da oficina que colocou lá a atençãozinha na minha cabeça, né? Pô, Heleno, vai fazer o curso técnico, né, no Senai, porque ele já tinha feito alguns cursos, tinha sido aprendiz, né, na época. E aí eu acabei indo atrás, me interessei e aí abandonei a graduação para fazer o técnico no Senai em 2010. No primeiro semestre no Senai, na realidade, eu estava cursando o terceiro semestre de Física e estava iniciando o técnico em Mecatrônica no Senai, em 2010. Certo. E foi Deixa assim eu só que registrar, Heleno. Deixa eu só, desculpa te interromper, deixa eu só registrar aqui o Daniel de Moraes, né, o teu fiel parceiro aí. Sim. De 2012 e depois... Sim. Meu amigo, né? Entrar, meu amigo. Claro, acabou de entrar na live aí, Daniel. Direto da Suécia, viu? Direto da Suécia, lá deve ser umas 2 da manhã, né? Mais isso. Ele tá madrugando. Abraço, lá. Daniel. Isso aí. Legal. E aí tu tava falando que tava fazendo o curso de graduação, largou a graduação para fazer o Senai. Isso, fui fazer o Senai, né? E aí, quando eu iniciei no Senai, eu acabei ficando os primeiros meses na graduação e no técnico, né? Mas aí, após, eu acabei trancando realmente e me dedicando ao curso técnico, até porque eu trabalhava 2 horários, né? Eu trabalhava manhã e tarde numa área da indústria, né? Que era usinagem. Então, eu já conhecia bastante coisa aí voltada à mecânica, a mecânica de máquinas, usinagem, manutenção mesmo. E a partir daí, acabei me dedicando ao curso justamente para aprender esses outros conceitos relacionados à mecatrônica, né? Sair um pouco da mecânica e ir para a parte de eletrônica, automação, elétrica, que foi realmente bastante importante aí na minha carreira profissional. Certo. Como é que a Olimpíada foi parar na tua vida, né? Na tua e do Daniel? Do gás, né? Então, na época, em 2010, ia ter a etapa nacional no Rio de Janeiro, né? Então, tinha alguns alunos treinando. Teve etapa no Rio e o Ceará tinha ficado dois nacionais sem participar. 2006, 2008 não tinha participado, em 2010 voltou a participar. Depois eu vou falar um pouquinho desse histórico, né? Mas, enfim, em 2010 o Ceará voltou a participar da Olimpíada, que foi no Rio. Isso aí. Isso. E aí o professor Jorge William, você deve lembrar, né? O professor Jorge William, em 2010... ele acabou sendo o avaliador do estado do Ceará, né? E era professor titular lá do Técnico Mecatrônica, no Senai Auá. Então acabou que a gente conheceu através do professor Jorge William, né? Foi nosso mentor aí no início. E aí despertou também o interesse, né? De participar. Poxa, estou fazendo curso técnico, ter a oportunidade de representar o estado numa competição nacional. E não só em representar o estado, mas ter a possibilidade de alavancar os conhecimentos, né? Que a gente aprende no técnico, então, oportunidade única. E aí eu conheci dessa forma, acabei acompanhando a evolução, né? Teve a etapa lá nacional, e aí alguns meses depois lançaram a etapa regional para justamente a competição de 2012, que foi a que eu participei, né? Então, a partir daí, foi só crescente, né? Foi só crescente. Certo. Bom, falando um pouquinho do histórico, né? O Ceará começou a participar do Nacional em 2002, que foi aqui em Porto Alegre. Naquele Nacional a gente teve 7 estados. Em 2001 nós tivemos 4 estados, então 2002 foi um salto, né? De quase dobrou a participação. Então o Ceará participou em 2002 e 2004, né? Então, assim, não foram participações muito boas, porque de 7 ficou em 7º e de 6 ficou em 6º, né? Nesses 2 anos, então realmente não foi bom. Aí 2006, 2008 não participou, aí 2010 participou lá no Rio, aí em 2010 ficou em 8º de 11 participantes, né? E aí depois veio o ciclo de 2012, né? E aí, deu um salto, né? Deu um salto, claro, com certeza. E aí eu entrei na jogada aí, digamos assim, né? Sim. O que tu lembra dessa época aí, Heleno? Da fase do treinamento pro Nacional já? De quando eu fui para lá e tal. Antes de eu ir, porque eu fui para lá em julho. Foi fim de julho. De 2012, né?
de 2012. Vocês estavam já treinando há algum tempo, alguns meses, alguma coisa assim. E a competição em novembro, né? É, a competição foi em novembro. Isso. O que acontece, né? O professor Jorge William, que foi o avaliador de 2010, que de certa forma tinha uma experiência, né? Por ter participado, por ter visto como era a competição, ele acabou indo para o diretório regional, né? O departamento regional do estado, trabalhar com inovação, enfim, com automação lá. Tá. E o cargo ficou em aberto. Então, outro professor substituiu, o professor Técio Silva, né? E ele acabou caindo de paraquedas, porque justamente ele era novato no Senai, não conhecia, né, o que era a Olimpíada do Conhecimento, o que era a grandeza, o que eram as competências que deveriam ser realmente treinadas, né, para ter um bom rendimento na competição. Então a gente foi realmente no escuro, sem um norte. A gente foi treinando com base em algumas provas que ele conseguiu, do fórum, né, em contato com os avaliadores, e a gente foi fazendo o treinamento, realmente. Os três, eu, Garço e Técio, né, fomos fazendo o treinamento com base nessas provas. Então, tipo assim, se eu não tenho norte, o que eu fizer pra mim é correto. Que eu fiz, eu não tenho um parâmetro, né? E aí a gente foi nisso, né, e achando que tava arrebentando, né? E passa o tempo e de certa forma motivados, né, a fazer um bom desempenho, né? A gente era bastante dedicado, né? Cumpria fielmente os treinos, às vezes aos sábados, quando necessário. Intensificamos isso quando você veio ao estado, né? E aí surgiu, né, essa consultoria aí, né, por intermédio lá do Daniel, né, do projeto que ele participou, Romerito, né? Sou eternamente grato ao Romerito por ter aparecido também lá do SESI, né? Sim. O pessoal do SESI apoiou o nosso treinamento. Então trouxe você, né, o expert do Brasil, referência aí mundial na mecatrônica, né, não só no país. No país nem se fala, né? E veio a primeira consultoria lá, a gente empolgado, né? Achando que ia mostrar o trabalho, arrebentar e tome. Quando viu o que era para fazer, foi assim um balde de água fria, realmente, porque como a gente não tinha norte, a gente estava treinando de um jeito, né? E na prática tinha vários detalhes que a gente deixava passar, né? Por exemplo, montagem, a gente não desmontava da forma que era para desmontar, né? A gente não trabalhava com uma lógica de programação estruturada. Então, são vários detalhes que, de certa forma, influenciam no teu desempenho, né? E acabam dando uma queda nesse desempenho. Sim, Com certeza, né, Helena? A gente sabe disso. Agora a gente sabe disso. Logo, quando eu cheguei lá, eu mostrei algumas coisas para vocês que vocês não conheciam, né? Exatamente. Então não era a realidade. Então, quando você muda a perspectiva, muda a referência, né? Então, deixa eu contar um pouquinho dessa história, né? Porque o Romerito, eu conheci ele há muitos anos, já tinha conhecido ele há muito tempo atrás, quando ele era do Senai, né? E aí depois que ele passou para o SESI. Então, teve uma competição em 2008, que foi em Blumenau, e aí no último dia de competição, a gente foi para um jantar no SESI lá de Blumenau. E aí quando eu entrei no ônibus, assim, ele estava assim na primeira fileira, né? E do lado dele estava vaga. Eu falei, nunca conversei com o Romerito, deixa eu sentar do lado dele, né? Aí eu sentei do lado dele e tal. E aí eu falei o que tinha acontecido na competição ali e tal, contei umas histórias para ele ali e tal, que recém tinha terminado, estava tudo assim, fresco, né, da competição. E a gente tinha, ido de segundo para primeiro no último módulo, assim, do jeito. E aí ele ficou meio impressionado com o que eu falei, e quando saiu o resultado 2 dias depois, o Rio Grande do Sul tinha sido pentacampeão, né? E aí eu saí do Senai em 2011 e tal, aí na época veio um convite para ser avaliador líder do Nacional em 2012. Eu inicialmente não respondi o e-mail, disse, não, isso não é para mim, eu já estou fora do Senai e tal, não quero. Aí acho que 15 dias depois veio o e-mail de novo. Aí eu, mas espera aí, né? Agora que eu estou fora do Senai, agora que eu posso me envolver, né? E aí eu disse sim lá, não, eu quero ser. Porque na época eu saí do Senai para trabalhar na Tony Derme, eu trabalhava 40 horas semanais lá na engenharia e tal. Aí um dia me liga o Romerito.
Ah, Ademir, eu tô com um, uma verba aqui para apoiar, né, o pessoal que vai participar da Olimpíada do Conhecimento e tal, papapá, aí me explicou todo o projeto e tal. E eu nunca tinha feito consultoria e tal, né? Enfim. Aí eu digo, bah, Romito, inicial, olha, não pode. Eu queria que eu fosse lá para a escola de vocês, ficasse uma semana, 15 dias lá, né? Aí eu falei, não, não Direto. posso, né? É direto. Aí eu falei, não, eu tenho a Toniderm e tal, né? Então, inicialmente eu recusei, porque eu não tinha como dar a consultoria do jeito que deveria Entendi. ser, né? Entendi. Aí eu falei, o pessoal da FESP de repente pode te ajudar e tal. Aí acho que uma semana depois ele me ligou de novo. Não, Ademir e tal, tem que ser você, não sei o quê, faça seu preço aí e tal, diz ele. Eu não estava preocupado com preço, com valor, isso Sim. não, né, enfim, isso não era Sim. o mais importante. Falei, cara, o que eu posso fazer é sair aqui de Caxias, né, sair aqui de Caxias ao meio-dia da sexta-feira, eu pego uma tarde ali, eu vou a Porto Alegre faço o voo para Ceará. Fortaleza, trabalho com eles no sábado lá o dia todo e domingo, e na segunda eu volto, ou no domingo eu volto. É o que eu posso fazer. Né? E aí a gente combinou, não, pode ser e tal, aí a gente fez assim. Então, cara, eu saía ao meio-dia aqui, 1 da tarde, pegava o ônibus, ia para Porto Alegre, chegava meia-noite, 1 da manhã lá em Fortaleza. Né? Eu lembro. E aí Puxado. no dia seguinte... Viagem longa, puxado, né? Viagem longa. O extremo, aí, o extremo. o extremo do Brasil. E aí no outro dia 8 horas estava lá na escola, né? E aí começou, né? A primeira vez que eu fui, eu tô com os relatórios todos aqui na minha frente, tá? Eu consegui Eita. achar. Eu tô com tudo aqui fresco, cara. E aí a primeira vez que eu fui, aí conheci vocês e tal, papapá. E aí eu dei uma pequena palestra lá sobre o histórico. Desculpa, sobre o histórico da Olimpíada. Para a delegação toda, inclusive, né? Para a delegação Pra toda. delegação. Isso, estrutura da prova, algumas coisas e tal. Depois a gente foi no local onde vocês treinavam, né? E aí eu fiz uma tarefinha lá de montagem da estação de distribuição. Aí eu pedi para vocês desmontarem a estação e, vamos montar a distribuição. E aí na conversa com vocês antes, vocês tinham dito que um era o montador e outro o programador. Acho que tu era o programador e o Daniel era o montador. Eu acho que era sim. isso. Acho que na vocês época... vocês tinham dito para mim que era isso. Aí quando foram fazer a tarefa, aí acho que você foi montar e o Daniel foi programar. Aí eu, caramba, mas por que eles estão inverteram? Né? Enfim, aí depois eles não, ficou muito... a desmontagem estava muito grande e aí a gente resolveu trocar, né, estrategicamente. Eu acho, Ademir, que na época a gente fazia... revezava, entendeu? Um programava, uma prova, um programava, outro não tinha um padrão. Dependendo da prova, como a gente lesse, a gente revezava dessa forma. Sim, Por isso teve isso. E aí eu lembro que a primeira observação que eu fiz, porque vocês usavam um CLP, um TSX Nano, né? Da Schneider. Tuído. Ah, era o Tuído. Claro, o Tuído substituiu o Nano. O Nano é antes do Tuído. Isso, foi antes. Isso. Vocês já estavam com o Tuído, certo? Mas era um Tuído da Schneider. E aí eu pergunto, na época, que técnica de programação vocês usavam para programar? Ladder. Ladder é intuitivo. Isso. A linguagem era ladder e a técnica era intuitiva, ou seja, não tinha técnica, né? Não tinha. E aí já era, eu já sabia na época, há muitos anos antes disso, que não dava certo. Não dava. Aí uma das primeiras orientações, ou a mais importante, foi que vocês tinham que usar o Graph7. Lembra disso? Do Tuído. Do Tuído, só que o Graph7 do Tuído ele não é gráfico, ele não tem os bloquinhos lá, né? Ele é descritivo, mas ele é estruturado, né? É um ladder estruturado. Estruturado. E na época foi um achado, né? Porque a gente até então achava que o Tuído só utilizava lista de instruções, né? Textual, e o ladder, né? E o ladder lá. E aí esse Graph7, falando Graph7, a gente acostumado com o Tuído, né? De mexer no técnico. A gente, poxa, tem Graph7 no Tuído e a gente não sabe, a gente foi correr atrás. Eu, o Daniel e o Técio, né? Sim. E aí, rapidamente, vocês já aprenderam
Sim, logo, assim, migramos. em poucos dias, né? Em poucas semanas, porque 20 dias depois eu voltei lá, né? Sim. Isso, aí na segunda vez que eu fui, aí dentre as atividades ali que foram feitas, eu pedi para montar a estação de sorte, né? Que é uma esteira e 3 rampas. Aí eu pedi para desmonta a rampa bastante aqui, tal. Aí vocês foram montar e tal. Me conta o que aconteceu, Heleno, diz para mim. Cara, a gente começou a montar, né, a estação. Eu lembro que tinha um sistema de segurança, né, com os sensores lá ópticos, né, sender e receiver, né. E sim, a gente começou a montar, beleza, montando, conseguindo montar a esteira, né, terminal, enfim. Chegou nas rampas, meu amigo, como é que monta, sem nunca ter desmontado a rampa completa daquele jeito. Que foi teoricamente sufoco, era né? A parte mais fácil, era a rampa, né? Era a parte mais fácil, né? Foi um sufoco aquela rampa ali. Eu passei um sufoco. Eu não lembro se a gente chegou a terminar essa prova ou se entregou no limite, mas eu acredito que eu demorei uns 30 minutos ou mais aí pra conseguir ali botar pra frente essas rampas, algo assim. Algo absurdo mesmo. É aquela história, né? Tu não tem a prática daquilo, tu acaba, enfim, se enrolando. Sim, vocês, ó, Mas então, essa etapa valia 13 pontos, vocês fizeram 7,6, porque o software funcionou todo, tiraram 2,8 de 3 de hardware, perderam alguma alocação, e prática tempo, né? Fizeram 0,8 de 2, e tempo zeraram no tempo. Né? Foi um sufoco ali, viu? Foi sufoco, né? Hoje as rampas nem são desmontadas mais, né, Ademir? Sacanagem. O padrão de montagem da rampa é completa. Você só tira o parafuso da base. Pois é. Bom, mas ok, na época não era, né? Sim, tá. Na época não era. Na época não era. Esse Graph7, né, que vocês aprenderam, né, Heleno, ele migrou, ele foi para o curso técnico, esse assunto, esse conteúdo? Sim, acabou que a gente, logo após que voltamos, né, da Olimpíada, a gente acabou fazendo seleção e virou trainee do Senai, né? E aí, como trainee, a gente passou a implementar isso, né? Divulgou com os outros professores, né? Porque realmente era uma técnica que não era muito explorada na época, né? E aí foi uma evolução realmente também até para o curso técnico, né? Para o curso técnico do Senai. Então, uma linguagem estruturada, uma outra linguagem a se ver também, né? De uma maneira estruturada que tinha lá no Tuido, né? Levando, lógico, levando todas as considerações que tem, né? Do padrão da IEC, né? Que hoje a gente já utiliza no curso técnico o padrão IEC com o M340 da Schneider, então você já tem uma evolução grande. Que é outro nível de CLP, né? É outro nível de CLP, isso. Mas eu vejo que foi um passo, né? Foi um passo importante não só para nós enquanto competidores, mas para o próprio desenvolvimento do curso, né? A gente agregou bastante no curso após a seletiva, né? Após a Olimpíada. Isso perdura até hoje, né? E as evoluções são constantes, né? Cada ano você tem algo novo que você acaba incorporando, vai agregando. Isso é importante. Essa evolução tecnológica é bastante importante. Perfeito. Na segunda visita que eu fui, teve uma reunião com as famílias. Eu lembro disso, que foi logo no início, né? Porque vocês passaram a treinar no Senai 12 horas por dia, desde aquela primeira visita. Estavam manhã, tarde e noite, 5 dias na semana, 6 dias na semana. E aí as famílias começaram a ficar meio estressadas, né? As namorada, noiva, esposa e tal. Ficar preocupados. Os caras não saem cedo, voltam meia-noite. Cadê os caras? Cadê os não estão estudando. Caramba. Aí a gente fez a reunião com as famílias, explicou como é que era e tal. Né? Mas assim, no segundo relatório que eu fiz, Helena, eu já tinha indicado que vocês estavam treinando demais, tá? Eu já tinha indicado isso, já tinha dito que estava meio... deixa eu ver se eu acho aqui a parte do relatório. Nas últimas 3 semanas, a equipe tem trabalhado 12 horas por dia, 3 turnos. Isso foi importante pelo momento que a equipe estava passando com muitas mudanças e grande demanda de atividades. Pela experiência que se tem
Sim. Se a equipe continuar neste ritmo, o desempenho irá cair nas próximas semanas. Para prevenir essa situação, indica-se daqui para frente diminuir a carga de trabalho. A equipe deve ter, no mínimo, 2 noites livres na semana para ficar com as famílias, sem atividades relacionadas com a Olimpíada. Na minha segunda vez que eu fui, eu já disse isso. No relatório eu já disse. Sim. Né? Só que aí eu voltei Isso não aconteceu depois, né? Aconteceu só depois da minha terceira ida, que vocês estavam assim no sábado de manhã, começaram a render, de tarde estavam acabados, aí eu botei isso no relatório, aí depois que vocês deram uma acelerada. Eu lembro. Essa prova foi até na oficina de usinagem. Isso, foi na outra oficina em outro lugar. Entre essa segunda visita e a terceira visita, vocês vieram a Caxias. Fizeram um simulado com o Baço com o Barão e com o Toigo. Isso. Aí quando o Romerito me disse que vocês vinham para cá, eu falei, cara, que eu já estava fazendo um certo acompanhamento deles aqui. Eu sabia que eles estavam voando, entendeu? Sim. E eu falei, pô, Romerito, os caras vão, desculpa o termo aqui, os caras vão tomar um pau aqui, né? Mas aí, vamos lá. De duas coisas podem acontecer. Uma, eles podem achar que eles estão muito longe e se desmotivar e largar, digamos assim, então tem que cuidar. Ou eles podem ver onde eles têm que chegar. Dar um ânimo, né? E dar um ânimo e isso motivar eles. Isso. E aí vocês escolheram se motivar, né? Me conta como é que foi essa vinda a Caxias, fazer uma tarefa aqui, um simulado com outra equipe que depois foi campeã mundial, pô. Sim. Experiência única, assim, enquanto competidor, né? A possibilidade de sair do estado, minha primeira vez de avião também, né? Algo novo, né? Possibilidade de fazer network com o pessoal que vem trazendo bons resultados, né? Então, com certeza, eu tinha na minha mente que a equipe era de alto nível. E além disso, poder testar, né? De certa forma era um teste pra gente saber, né? Pô, eu tô aqui. Eu vou ter um parâmetro, né? Eu vou ter dados da nossa equipe para eu poder traçar algo, né? E eu acho que isso que tu falou é válido, né? Dependendo da pessoa, né? A pessoa pode se frustrar levando um baque ou se animar, né? Então eu e o Daniel, a gente tinha talvez esse lado de se animar realmente, né? De se motivar, querer melhorar cada dia mais, até porque a gente já vinha num crescimento absurdo em relação à primeira visita, né? Que você acompanhou. Só que tinha um detalhe, né? Em Caxias, a gente não tinha um equipamento, não sei se tu lembra. A gente não tinha Handley. A Handley não tinha sido comprada pelo DN e estava sendo entregue aos poucos e tal, né? Isso. Aí a gente não estava treinando com ela e a prova que a gente ia executar, né, lá em Caxias ia ter a Handley. Então também era uma oportunidade de conhecer o equipamento, né? De realmente manusear. E aí chegamos em Caxias, né? Muito bem recepcionados, fantástico o Maurício e o Barão. E o Barão, fantástico, com o Christian, né? Gente fina, com o Christian como preparador. Nos receberam super bem, né? Muito humilde, né? Uma galera muito humilde. A gente tinha algo na cabeça, né? De esperar uma coisa e ver que era outra realmente. O pessoal super acessível, né? E aí a gente iniciou, né? Iniciamos as provas, né? Eu lembro que o Daniel teve um baque lá no início, né? Ao ver o Barão era muito rápido, cara. Um negócio absurdo. Ele martelava o teclado ali. Era um negócio... Sim, porque aí vocês já tinham definido que você ia ser o montador e o Daniel era o programador. Isso foi uma solicitação que eu fiz lá no início. Para vocês definirem esse papel logo, para não ficarem tipo, a hora um, hora é outro. Não, um é um e outro é outro e deu, né? Só que, pô, o Barão era... Barão... o teclado, né? Acima da média, né? Então, eu acho que aquilo desestabilizou um pouco, né, na nossa equipe, mas conseguimos reagir, conseguiu fluir, né? Consegui fazer as montagens necessárias, Daniel também conseguiu programar o que era necessário. A gente não tinha a agilidade que eles tinham, acho que até porque pelo pouco tempo que a gente vinha nessa nova metodologia, querendo ou não, você tem essa adaptação. E aí... Os caras foram muito acima da média, né, em relação a nós. Eu não lembro quais foram as pontuações,
Mas eu lembro que teve programações diferentes, teve a questão da montagem nova, e tudo isso acaba influenciando, né? Mas uma Sim, experiência única, assim. Divisor de águas, eu diria. Perfeito. Eu não tenho os resultados aqui, não lembro também, mas sei que foi uma diferença grande. Mas aí quando vocês voltaram, né? Aí chegou a handling lá para vocês, e aí vocês começaram a treinar com a handling e tal, e aí focaram nela, né? Nela. E isso a gente viu que foi diferencial para vocês na competição depois. Sim. Porque foi o módulo 1 teve a handling, né? E aí isso. A gente acabou saindo bem, né? No módulo 1. Acabou saindo muito bem, aliás. Isso foi individual, realmente. Beleza, aí depois eu fui para lá mais 2 vezes, aí na terceira vez vocês estavam muito cansados, aí eu botei isso no relatório de novo e tal, aí vocês deram aquela recuada, né, deram uma tranquilizada, não ir todas as noites, aí isso foi no mês 9, 29/9, aí no dia 20/10 foi a última vez que eu fui, e aí eu vi vocês diferentes, assim, deu para ver, não é de uma semana para outra, claro, mas tipo, comparando lá com o início, né? Com a 4ª vez que eu fui, vocês, né, já estavam... Enfim, uma equipe integrada, uma equipe já com procedimento de verificar práticas, com nível de habilidade de montagem, de programação, usando Graph7, ou seja... Ações definidas, né? Ações definidas, justamente. O que tu lembra desse quase perto de estar quase perto, né, Heleno, da competição, assim? Rapaz, agora tu puxou, viu? Porque a última consultoria, eu não lembro se a gente fez alguma prova ou se tu fez só dar o nosso feedback, né? Eu lembro que tu trouxe algumas, não sei se a Cris participou dessa última, trouxe algumas atividades pra gente fazer em equipe, né? Acho que a Cris... Isso, a gente fez, a Cris veio também, ela foi 2 vezes para lá, né? E nessa última a gente fez a atividade dos passarinhos lá, dos aviãozinhos, fizeram a montagem da estação de distribuição com uma mão só, cada um de vocês. Isso. Em dupla, né? A gente fez isso em dupla junto. Isso. O nosso delegado estava lembrando isso essa semana para os nossos competidores dessa seletiva, né? Do Mike para Maria, Marcos Paulo. Lembrou essa... Porque eles acompanhavam, né? Então ele lembrou disso, justamente com o intuito, você pode confirmar aí, de ver justamente a sintonia da equipe, né? Como é que era o trabalho da equipe junto, né? A sinergia, enfim. Então eu lembro disso aí. E eu lembro... Ali eram três objetivos. Primeiro, a sintonia da equipe. Segundo, a reação de vocês a algo novo, inesperado. Como é que vocês iam reagir? E a terceira, se vocês mantinham os procedimentos, mesmo com essa situação nova. Adversa. Do tipo, isso, porque aí daqui a pouco tenho que focar com a minha mão só, ajudar o outro e tal, tá? Mas aí eu entrego e não reviso, não faço o procedimento, aí não me adianta nada. Né? E vocês fizeram tudo certinho. Foi uma etapa bem importante, né? E a gente vê depois, né? Enquanto competidor a gente tem uma visão, mas depois que passa para o outro lado, né, a gente acaba analisando de uma outra forma, né, ver o quanto isso é importante, né, essa questão de não mudar, né, os seus procedimentos independente da situação, né, isso é muito importante, isso tem que ser levado. Sim. Realmente. E aí, Heleno, tipo assim, eu percebi essa evolução de vocês e tal, e aí quando a gente tirou a foto final de despedida ali, eu pensei, cara, esses caras vão pro Nacional e tem condições de ficar com o bronze. Foi o que eu pensei na época. Eu pensei, não, o Rio Grande do Sul tá à frente, em segundo tá São Paulo, e eles vão lá, tem condições de ficar com o bronze. Né? E aí, porque o Romerito me pedia, e aí, Ademir? Eu falei, olha, Romerito, eles vão lá para brigar pelo bronze e tal, né? Eu não podia ficar criando expectativas fora da realidade. Realidade. Aí na foto que eu tirei, eu nunca fiz isso aqui ao vivo, deixa eu ver se eu consigo inverter a câmera. Inverteu. Então olha aqui, aqui tá a foto, tá? Pra mostrar que eu não tô mentindo, né? O 3 aí, é verdade. Olha o meu 3 na mão lá, olha ali, ó. Então tá ali o 3 ali, porque eu fiz o sinal dizendo que eu quero deixar registrado a minha aposta. E aí chegou o Nacional, né, Heleno? Chegou o Nacional. E aí, o que tu te recorda aí?
Ademir, no Nacional a gente absorveu muito os ensinamentos, né, de você, da própria Kiss, muito no lado também comportamental, né? Eu vejo que influencia bastante no resultado final, não é só o técnico. A gente evoluiu tanto no técnico quanto no comportamental, então a gente estava bem focado. Eu acredito que eu e o Daniel estávamos focados, né, a fazer um bom trabalho. A gente não estava pensando em medalha, até porque isso não era uma realidade do estado, da equipe e pelo parâmetro que a gente tinha da equipe do Rio Grande do Sul, né? Talvez a gente não chegaria ao nível deles, né? Até pelo pouco tempo, né, que a gente teve foi um treinamento de recuperação, de certa forma, né, Ademir? Sim. E aí a gente acabou focando no que a gente queria, fazer um bom trabalho, né? Fizemos uma boa ambientação, né? Preparamos o nosso ambiente de prova lá e entramos determinados a fazer uma boa disputa, né? E tentar pontuar o máximo possível, que era o que você sempre dizia, o que o Tess sempre falava, né? Tentar pontuar o máximo possível, porque eu lembro que você dizia na época, esquecer pontuação por tempo, se você conseguir entregar software, um bom hardware, uma boa prática profissional, você vai ter uma nota excelente, né, no final. E isso é verdade, isso é verdade até hoje, né, a gente analisando aí os resultados, né. Então a gente entrou com essa ideia, né, e aí a gente, eu não sei se, eu não vou chamar de sorte, mas por a gente ter se preparado bem, acabamos executando uma boa prova no módulo 1, que nos deu, de certa forma, uma tranquilidade. Módulo 1 e módulo 2, né? O módulo 2 era uma manutenção. Eu lembro que foi só Rio Grande do Sul e nossa equipe, se não me engano, que entregou o módulo 1. Teve até entrevista no final, eles entrevistando quem entregou ou não. E isso nos deu confiança. É o que eu passo para a minha equipe hoje, né? A gente conseguindo fazer um bom módulo 1, isso nos dá uma confiança para o restante das provas, independente da prova, independente do que vai acontecer, isso eleva, né, a tua confiança e isso te deixa um passo à frente. Principalmente pelo fato de você conseguir terminar e muitas equipes não conseguirem terminar. Não sei se eram 10 equipes na época, né, em 2012. Eram 10 equipes? Eram 10 equipes, né? 10 então você, de 10 equipes, duas conseguirem entregar e você ser uma das equipes, né, significa que o teu trabalho está no caminho certo, né? Então, sim. E a mecatrônica, como ela é acumulativa ao longo dos dias, tu tem que começar bem, é fundamental, né? Sim, começar bem exatamente. É fundamental. Ficar deixando coisa para trás, tu tem a próxima tarefa e mais o que sobrou da anterior. Exatamente. É difícil. Isso não, tem uma coisa que tu não fez e que tu não preciso fazer na próxima. Não tem, tu tem que fazer também. É uma sequência. Heleno, eu vou ler para ti as considerações finais do meu último relatório, antes antes de vocês irem para o Nacional, tá? Eu vou ler aqui para ti. Tá. E eu com a minha bola de cristal, né? Além da foto mostrando 3, olha o que eu escrevi. Eu escrevi assim, ó. Este último encontro foi muito especial. O dia foi harmonioso, cheio de desafios e vivências. Neste dia, a equipe pôde mostrar todas as suas competências, tanto pessoais como em equipe. Pôde-se notar também o espírito competitivo e o orgulho da equipe em representar seu estado nesta competição nacional. A bandeira do estado do Ceará, exposta na parede do laboratório, atesta esta condição. Porque nessa última vez que eu fui, estava a bandeira lá presa, né? Sim. Isso me chamou a atenção. A equipe de mecatrônica do Ceará está pronta para representar o seu estado e competir por colocações nunca antes alcançadas. Pela dedicação e esforço exemplares, esta equipe merece e entrará para a história da mecatrônica. Para isto, basta manter a humildade e o foco na competição. Despeço-me desejando muitas felicidades e ávido em vê-los na Olimpíada do Conhecimento 2012. Olha ali, ó. Essas foram as minhas palavras aí. Que momento. E, cara, e aí vocês vão lá e tiram o 3º lugar, cara. Que coisa fantástica, hein? Uma surpresa, hein? Para os demais estados. Para mim não era surpresa, né? Sim. Porque eu sabia que vocês tinham construído ali naqueles meses, né? Sim. Mas foi fantástico. Eu lembro na competição, né? Do treinador de Santa Catarina. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que a gente fazia o planejamento do Graph 7 no papel, você lembra?
Eu fazia Sim, com o sim, Daniel nos primeiros minutos, né? E aí ele olhando aquilo ali, ele achou fantástico isso. Então no final de uma das provas ele veio até nós, né? Parabenizou a gente, disse que a gente tava fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que no terceiro módulo ele veio falar com a gente. E que a gente certeza ia pro pódio, né? Então aquilo ali também já foi um estalo a mais. Opa, e aí olha falou desse planejamento que a gente fazia, que ele ia adotar isso para a equipe dele ou para o curso técnico lá de Santa Catarina, enfim. É bem interessante, né? Esse comentário que ele fez. Bem interessante. Sim, com certeza, com certeza. Esse planejamento, né? Esse planejamento ele é fundamental depois, né? Ele é fundamental. Não só usar a técnica estruturada ou uma linguagem estruturada no caso de vocês, fazer esse planejamento no papel é fundamental. E era melhor para nós porque não eram blocos, né? Que a gente via no Graph 7. Então, por ser aquele estruturado, aquele lado estruturado, né? O Graph 7 do Tuido, então eu conseguia analisar melhor no papel até do que lá no próprio software, né? Escrito lá na tela. Isso. Sim, então dava uma vantagem. Beleza. Como foi voltar para casa com a medalha? Cara, foi fantástico, assim. Acho que uma das melhores sensações que eu tive na vida mesmo, né? Ao longo desses quase 30 anos meus, foi uma das grandes vitórias que eu tive na vida, né? Lógico que eu tive outras sensações, mas a Olimpíada do Conhecimento me proporcionou conhecimento, me proporcionou network e me proporcionou um reconhecimento de um trabalho árduo, né? Às vezes algumas pessoas dizem que foi sorte, né? Não conhece a trajetória que a gente teve para chegar onde a gente chegou, para estar onde a gente está e até o que a gente vai conseguir alcançar, né? A gente ainda tem muito a alcançar, mas foi uma das conquistas assim excepcionais, né? Poder representar o estado na competição nacional, poder saltar aí de um 8º lugar, foi em 2010, de um 8º, não sei se tu falou. Oitavo. De um 8º lugar para 3º lugar. Surpreender alguns estados aí e atestar também, de certa forma atestou o nível de excelência que é dado nos cursos do Senai Ceará, né? Isso atesta o quão excelente né? Era também na época e ainda o ensino técnico do Senai, né? Hoje tem o SAEP, né? Para atestar isso, mas na época a Olimpíada era um parâmetro, não existia SAEP. Era um parâmetro. Sim. Era um parâmetro. E poder se igualar a estados aí mais talvez desenvolvidos, né? Com PIBs mais recheados aí, com compulsórios maiores aí para o Senai, enfim. Isso foi realmente fantástico, assim. É uma conquista, né? A medalha é um símbolo, né? Eu tô com ela aqui, Ademir, inclusive, ó. Então, eu ia perguntar, porque eu tô com a foto mas aí se tu mostrar ao vivo é melhor pra gente aí, olha aí, ó. Ali tá a medalhinha. Medalha de bronze, né? A medalha é um símbolo, vira né? Ela aí. Vira ela aí. Show de bola. A medalha é um símbolo de uma trajetória, né? No final das contas, para tu ter uma ideia, eu acho que de 2012 para cá, essa é a primeira vez que eu pego nela, né? O que fica realmente o que eu vejo, né? O que eu vejo que fica realmente é o conhecimento que você adquiriu, são as amizades que você fez, né? Você é um exemplo disso, é uma amizade que a gente construiu lá em 2012 e a gente leva até hoje, né? Não só por estar participando ainda dessas competições, mas por ser um cara alto nível e ser uma referência mesmo como profissional para mim. Com certeza é para o Daniel também, enfim. Então é isso que a gente leva, né? E é isso que eu procuro passar para a minha equipe, né? Hoje eu estou como treinador, né, da equipe do estado do Ceará, primeira vez como treinador. Eu estou fazendo a trinca, né, Ademir? Fui competidor em 2012, chefe de oficina de mecatrônica em 2018. E agora fazendo a trinca e avaliador de mecatrônica aí, né, em 2020, né, se for ocorrer em 2020 ainda. Sim, então, a gente não sabe ainda, né, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Então é isso que eu procuro passar também para os nossos alunos, né? Não só os alunos que vão competir, mas para os nossos alunos do ensino técnico, até porque eu sou instrutor do Senai, né? Ainda sou instrutor do Senai, ainda estou nessa caminhada aí. Sim. E eu vejo que esse é o ganho.
Heleno, deixa eu registrar aí. O Elton Freitas, que foi medalhista de prata nesse nacional que a gente está falando, né? Acabou de entrar na live aí, ó. Elton, legal ver você aí na live, aquele abraço. Abraço, Elton. Maravilha. Cara, bom, depois da Olimpíada, você e o Daniel se tornaram instrutores do Senai, né? E tal. Sim. E aí o Daniel passou a ser o treinador da equipe, participou de 3 nacionais, né, como treinador. Sim. E você passou a ser treinador agora, né? Sim. E aí vocês sediaram a competição em 2018, né? Sim. Como é que foi sediar a competição nacional em casa? Cara, fantástico, assim, é um evento que eu brilho os olhos por esse evento, todo mundo sabe que eu gosto realmente, né? Eu sou grato por ter entrado no Senai e ter participado da seletiva. Eu acho que foi um divisor realmente de água na minha vida. E quando surgiu o convite, né, de eu ser chefe de oficina, eu acredito que o Jonas, na época, que ele tinha acabado de ir para Moçambique, né, num projeto do Senai, e aí o delegado técnico passou a ser o João Luiz. Então, o João Luiz perguntou ao Garçon, né, quem poderia ser o chefe de oficina, e o Garçon prontamente não viu outro nome a não ser o meu, até por já ter participado em 2012, e por ter, de certa forma, estar acompanhando também os últimos competidores, né? Não estava lá direto igual o Daniel estava, mas eu acompanhava principalmente alguns toques na montagem, né? Apesar de ser muito ocupado no curso técnico, eu acompanhava meio um pouco distante, mas acompanhava aí o treinamento dos meninos. Então eu recebi o convite, né? Corremos atrás, eu e o João Luiz, né? E o pessoal do Senai. Tivemos que sediar em outra unidade, né? Não na minha unidade, no aula. A gente teve que sediar lá na Parangaba, né? Numa unidade têxtil, lá no setor têxtil, na indústria têxtil, porque tinha um galpão gigante, né? E aí, um galpão bom, né? O único detalhe era só o... calor, né? O calor. Só o calor pra caramba lá. Porque não tinha refrigeração, né? Não era refrigerado o ambiente. Era só um sistema de insuflamento de ar. Só para umedecer lá e tirar a poeira lá do algodão, né? Que era gerado na fábrica. Tecidos, sim. Isso. A gente teve que botar uns ventiladores enormes lá. Deixa eu registrar aqui, ó. Deixa eu registrar aqui, ó. O Paulo Santiago, né? Paulo Santiago aí. Também, de 2012. Colega do Elton lá, parceiro do Elton, medalhista de prata daquele nacional. Também entrou na live aí, seja bem-vindo. E a minha esposa tá passando aqui do meu ladinho e fazendo cara de choro aqui. Eu não falei dela. Abraço. Ela foi comigo para lá 2 vezes, né? E fez esse trabalho também. Importantíssimo também. Fundamental com vocês também, né? Importantíssimo. Um diferencial também no nosso treinamento. Cara, que mais? Deixa eu ver aqui. Heleno, como é que tá a preparação agora pro Nacional? Quais são as perspectivas? Enfim, né? Essa pandemia, treinamento em casa, treinamento na escola e tal. Então a gente começou a treinar no passado, né? Acabamos fazendo a etapa escolar e a etapa regional. Acabamos selecionando os 2 competidores, a Maria e o Michael, né? Eles acabaram tendo uma experiência já na festa, né? Na competição da festa. Acabaram ficando em segundo lugar lá. Naquela competição deles que eles estão fazendo, começaram, acho que é a 2ª ou 3ª edição, né? Acho que foi a 3ª edição que a gente participou. E aí eles acabaram ficando em segundo lugar, né? Fizeram um bom papel lá, de 18 equipes. Tinha algumas equipes que iriam competir com a gente, né? Então a Amazonas iria competir com a gente e acabou saindo. Minas também, se eu não me engano, participou. São Paulo participou. Então, um parâmetro interessante. Moldes parecidos da prova da seletiva, né? Mas algumas coisas distintas. Acabamos fazendo também um teste lá em Manaus, né? Ano passado. Fizemos um simulado lá com a equipe de Manaus. Tivemos um rendimento um pouco superior que a equipe de Manaus também. É uma referência para o Brasil, né? E aí estamos aí. Aí veio do Marcos. Equipe do Amazonas, do Marcos, né? Equipe, depois do Santiago, do Paulo e do Elton, eles estiveram em todos os pódios. Todos os pódios, né? Isso. Eles sempre vêm fazendo um bom trabalho, né? Tem uma sequência boa, né? Com certeza. E... Heleno,
o Edmilson Neto acabou de entrar uns minutinhos atrás, entrou aí, nosso medalhista de bronze lá em Kazan, né? Referência nossa também, né? Isso. Abraço, Neto. E aí a gente teve, esse ano acabou tendo a pandemia, né? Acabamos dando uma quebra no treinamento. Ficamos aí 4 meses parados. Voltamos em julho. E aí em julho a gente tivemos que fazer uma retomada, né? Muito tempo sem os equipamentos, também chegaram os equipamentos novos, né? Então a gente acabou fazendo um trabalho aí de retomada no treinamento desses equipamentos, né? E aí estamos com a infra completa e estamos tentando desenvolver aí mais essa parte de entrega mesmo da equipe, né? A equipe está focada, sabe o que precisa fazer, tem procedimentos, só precisa se dedicar aí realmente um pouco mais para ter objetivos aí grandes, né? A gente, apesar de ser a minha primeira vez como treinador, né? Mas dando continuidade ao trabalho do Gás, que não foi um trabalho ruim, foi um trabalho bom. Claro. Então aproveitamos bastante coisas que ele já vinha implementando, né? Lógico, eu implementei a minha metodologia, né? O que eu penso como seletiva. Eu acho que os alunos, eles são bastante dedicados, né? Eles estão bastante focados e eles sabem o que deve ser feito. Então a gente está naquele momento de afunilação, né? De melhorar aí o que pode ser feito. Nós sabemos que sempre há o que aprender, sempre temos o que aprender, né? E estamos maturando aí para tentar, para realizar realmente um bom trabalho lá. E eu tenho certeza que se a gente fizer um bom trabalho, a medalha vai ser uma consequência, né? A gente acaba deixando de lado a medalha, né? A gente foca no que precisa ser feito. E se a gente conseguir fazer realmente o que a gente vem demonstrando, o que a gente vem se aplicando, provavelmente o Ceará vai voltar aí a bons resultados como foi em 2012, né? Eu tenho certeza disso que a gente vai buscar isso e eu acho que nós temos condições. É um ano atípico, né, por causa da pandemia, é um ano atípico, mas é um ano que, de certa forma, pela pandemia e não tá tendo aula no técnico, né, eu estou conseguindo focar no treinamento também, então isso é importante. Isso dá um direcionamento melhor para a equipe, porque eu consigo fazer um simulado e consigo ter dados da equipe, né, saber o que precisa ser melhorado, né? Como você fazia quando fazia consultoria com a gente. Então é um trabalho, a gente sabe que a mecatrônica é uma das ocupações mais difíceis, né? Um nível altíssimo das equipes, né? São poucas equipes, mas é uma equipe melhor que a outra. E a gente sabe também que é o detalhe que decide. É o detalhe. Então, na mecatrônica os mais lerdinhos voam, né? Então, isso, exatamente. Viu, né? Então é o detalhe, é aquela história. Se a gente fizer um bom começo de competição, a tendência é fluir bem e a gente ter um bom desempenho. Vamos buscar isso. Sim. Ó, a Fernanda tá dando uma boa noite aí pra gente. Boa noite, Fernanda. Eu lembro que em 2018, a equipe era bem rápida, só que eles tiveram um primeiro dia ruim, né? Um primeiro dia ruim lá no Nacional. Isso, eles não esperavam. Porque naquele Nacional... o que aconteceu? A infra pedia para levar as estações, 2 estações já montadas. Eu usei isso para modificar elas para fazer outras 2 e eles acho que não estavam esperando isso. Mas foi algo novo no Nacional e tal. Eles não estavam esperando isso e aí tiveram um pouco de dificuldade. Tiveram problema com o painel também, enfim. Sim. Mas é isso. Tá bom, meu camarada? O que eu ia dizer? Das histórias todas que eu tinha, eu falei tudo aqui, né? E tal. Claro, tem outros dados aqui, mas acho que não vem ao caso agora, não tem, né, problema. Sim. Heleno, espero espero não, eu tenho certeza que vocês estão se dedicando aí, estão fazendo o melhor, né? Eu espero ver de novo o Ceará no pódio, tá? Acho que vocês têm condições disso, plenas, né? De fazer isso.
tem que ajustar esse detalhezinho aí. Acho que esse detalhezinho nos últimos tá faltando. Bateu na trave aí nesses últimos 3 nacionais, aí faltou detalhes, né? Detalhes. E a gente sabe que a mecatrônica, ela é muito punitiva nisso. Se tu errar uma coisinha, já erra um monte de coisa na sequência e tal. A gente sabe disso. Então, chega a ser cruel às vezes, né? Mas é cruel. É a competição. Sim. É a competição. Chega a ser cruel. Tem que estar preparado para isso também, né? Tem que estar preparado para isso também. Por isso, dos procedimentos, né? Dos procedimentos, da estruturação das coisas. Porque, e outra, tem a parte emocional, né? Mesmo o cara estando nervoso, estando isso, calor, não sei o que, não sei o que, pô, tem que ter um checklist ali, tem que ter um procedimento bem claro para tu poder, mesmo cansado, estressado, poder fazer as coisas que garantam os pontos para você, né? Então... E na hora de tomar as decisões, né? Tomar uma decisão assertiva, porque vai ter momentos que vai ser preciso isso. Sim, e é o que eu falo para eles. A equipe campeã, né? A equipe de alto rendimento vai ser a equipe que tomar as melhores decisões. E tomar a melhor decisão não é só numa situação que tu não treinou. Até numa montagem de uma estação, tu tem que tomar a decisão do próximo passo. Tu tem que pensar sempre o próximo passo, para tu não estar refém, não perder de vista. É isso. Quer ver, Heleno? Já que tu falou de tomada de decisão, o que eu vejo em algumas modalidades, em outras modalidades ou em competições, né? Que o competidor ele precisa tomar a decisão, o expert sabe, o treinador sabe disso, e reclama disso, que ele não tomou a decisão ou que tomou a decisão errada. Só que no treinamento... Ele não faz. Ele não faz isso, ele não toma a decisão lá. Exatamente. O cara tem que só repetir aquilo que o treinador disse. Exato. E aí, meu amigo... Não tem autonomia, não tem a proatividade, não tem autonomia, isso. Então, como é que é um processo de treinamento? Que tu não dá autonomia para o competidor e depois tu quer que ele tenha autonomia? Não dá? É incoerente. Então, tu tem que dar isso pro cara no dia a dia, deixar ele viver isso, que ele vai estar acostumado a fazer isso. Certo? Sim. E essa autonomia, né, por experiência já, né, ela, além de ser importante, é necessário que você acompanhe essa autonomia. Que você comprove que essa autonomia está sendo bem feita. Que às vezes você deixa solto, né? E aí o cara está fazendo errado, aquela autonomia que ele está usando tá sendo negativo, não está sendo positivo. Então é importante que ele tenha autonomia e que você consiga, né, verificar se aquela autonomia está trazendo bons resultados. Isso é importante. E construir os critérios para a tomada de decisão, né? Sim. Se constrói os critérios juntos, né? Treinador e competidores. Mas na hora quem vai tomar decisão são eles, não é você. Sim, verdade. Maravilha. Heleno, último minutinho aí. O que tu tem para falar para quem está acompanhando a gente e para se despedir de todo mundo aí? Agradeço a todos que tiraram um tempinho aí para nos acompanhar, aí, nos prestigiar. É uma honra estar conversando contigo, Ademir. Eu acompanho o seu trabalho desde 2012, quando nos conhecemos. E acho fantástico, né? Acho fantástico. Acho que você faz um excelente trabalho. Sou grato por você ter aparecido no nosso treinamento e ter mudado o rumo, né? De certa forma, você mudou o rumo do nosso treinamento e fez com que a gente atingisse objetivos grandes, né? Até então não atingíveis. O que eu deixo para o pessoal é o seguinte: a única coisa que vai transformar a sua vida são os estudos. Então você pode perder tudo, mas se você estiver focado, se você buscar sempre melhorar, você vai conseguir os seus objetivos, né? É muito ruim quando você tem, por exemplo, eu falo por experiência, porque às vezes a gente pega alunos que eles não dão valor àquela oportunidade que eles estão tendo, né? De fazer um curso técnico, porque tem muita gente que não tem essa oportunidade, por incrível que pareça, né? Tem muita gente que não vai ter um acesso ao Senai da vida, com equipamentos, com laboratórios equipados, com professores capacitados. Né? Heleno, 20 segundos, meu camarada. Então, aproveita, galera, aproveita para estudar, para, enfim, que você só tem a ganhar. Eu aproveitei e tô nessa. Aquele abraço, e agradeço. Abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.